Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Vamos lá, vamos começar os estudos hoje, terça-feira, dia 10 de agosto, tá? E nós vamos começar pela hermenêutica constitucional, tá? Ontem nós estudamos, a gente fez uma revisão rápida, passando, né, nesse PDF, porque os meus estudos agora, eu vi que é, tinha certa dificuldade aqui na teoria da Constituição, né? Então, assim, acerto algumas questões até assim difíceis de letra de lei, eu consigo acertar, porque já aprendi bastante a questão da letra de lei. Mas cai muitas questões sobre esse, né, sobre, por exemplo, a natureza, né, sobre constitucionalismo, evolução histórica, classificação, elementos. E aí eu estou olhando aqui no meu ciclo de estudo, e aí eu vi que hermenêutica é bem importante, né? Os métodos e os princípios. É claro que tem alguns que têm mais assim, importância, tem mais incidência nas provas, tá? Então nós vamos estudar hoje essa parte de hermenêutica, mas assim, essa questão aqui do histórico das constituições cai, não é muito. A classificação não a classificação das constituições, no caso, no caso assim, conceito da Constituição e a classificação das constituições é assim, o que eu falo dessas constituições? É aquela parte de origem, elaboração, finalidade da Constituição também, é bom a gente saber, né? Mas tem vídeos aí falando. O histórico das constituições, que pergunta mais é sobre quais foram os temas mais importantes assim que foram cobrados em algumas constituições, ou também cobra assim, Constituição de 1824, o examinador pode colocar que ela foi promulgada, e ela não foi, ela foi outorgada. A de 1891 foi promulgada, a de 1934 foi promulgada, e a de 1937 foi outorgada, a de 1946 foi promulgada, 1967 e a emenda de 69, né, que também alguns doutrinários falam, diz que foi uma Constituição. Então, essa Constituição e essa emenda também foram outorgadas. E aí nós temos a nossa Constituição atual de 1988, que ela foi promulgada, tá bom? Poder constituinte também é um tema importante, que também não tem artigos, né? Realmente é teoria. E tem aí no canal, aqui no canal tem exercícios, tem teoria que a gente já estudou, tá? Tem essa questão das normas constitucionais no tempo, né? Vocatio Constitutione, a construção nova versus construção pretérita, isso também já está bem falado, e que, né, já essa questão da Constituição, uma Constituição, não, a outra fica revogada, e leis que não são compatíveis com a Constituição nova também são revogadas. Só aquelas que são compatíveis que são recepcionadas, né? A gente falou também da classificação das normas constitucionais sobre a aplicabilidade, né? Que tem a norma plena, a contida e a limitada. E agora nós vamos estudar essa parte aqui, tá, da hermenêutica constitucional. Vamos estudar essas matérias, tá bom? Porque isso aqui realmente tem muita importância em concurso, essa parte toda. Por isso que estou sempre repassando e relembrando, tá bom? Vamos lá para onde que está aqui, certo? Vamos ler, né, direitinho, porque é uma visão aqui da professora Nelma Fontana, que eu gosto muito, né, dessa professora, e ela explica com bem tranquilidade, e eu adquiri o curso dela em PDF para poder eu ler realmente esse material
de uma forma, ele é gigante, são uns PDFs assim, gigantes, mas pelo menos eu sei que são materiais que são bem explicados, né, e que eu posso confiar. Então vamos lá. A leitura do texto constitucional muitas vezes leva à seguinte reflexão. Então vamos lá. Hermenêutica constitucional. Como devem ser interpretadas as normas constitucionais? Há prevalência de um dispositivo sobre o outro? Existe hierarquia entre normas constitucionais? É certo que as constituições devem ser interpretadas, mas deverá o exegeta buscar o real significado dos dispositivos constitucionais, a fim de que estes tenham maior alcance e a maior efetividade possíveis. Cabe ao intérprete demonstrar o verdadeiro significado do texto constitucional, a partir do contexto histórico e da realidade socioeconômica de um povo. A identificação da abrangência de uma lei infraconstitucional depende da definição de real alcance da Constituição, tendo em vista que a validade daquelas leis, depende de maior. Calma, o calor está me deixando aqui meia. Então vamos lá. Vamos ver. Então, vamos começar daqui. Então tá, ó. A identificação da abrangência de uma lei infraconstitucional, né, que está abaixo da Constituição, depende da definição do real alcance da Constituição, tendo em vista que a validade das leis, a validade daquelas, né, das leis infraconstitucionais depende da lei maior, da Constituição, né, que é o fundamento de validade do ordenamento jurídico, tá? Para Canutilho, interpretar as normas constitucionais significa compreender, investigar e mediatizar o conteúdo semântico dos enunciados linguísticos que formam o texto da lei suprema. A interpretação da Constituição é o processo de busca, compreender, investigar e revelar o conteúdo, o significado e o alcance dos dispositivos que integram a lei maior. É uma atividade de mediação que torna possível concretizar, realizar e aplicar as normas constitucionais. Bom, agora, a quem cabe a interpretação da Constituição? Ao Judiciário apenas? Por certo que não. A interpretação das normas constitucionais não está adestrita à atuação judicial. Antes, é papel dos parlamentares, dos gestores públicos, da doutrina e da própria sociedade civil, tá? Então, assim, o judiciário, sim, pode interpretar, mas os parlamentares, os gestores públicos, a doutrina e também o próprio cidadão, né? Adotamos uma sociedade aberta de intérpretes, expressão utilizada por Peter Harbali, para definir que se a Constituição determina o comportamento de toda a sociedade, sua interpretação é missão de toda a comunidade. A hermenêutica constitucional é um processo aberto e admite a participação de todos quantos estão sujeitos à jurisdição constitucional. Há, por outro lado, segundo leciona Canutilho, na doutrina, sobretudo nos Estados Unidos da América, duas correntes divergentes acerca da interpretação constitucional. É a corrente, né, interpretativa e a não interpretativa. Para os adeptos da corrente interpretativa, os juízes, quando interpretam a Constituição, devem se limitar à captação do sentido expresso em seus dispositivos. Dito de outra forma, o juiz não pode criar o direito, não pode utilizar valores substantivos para ir além do texto. Já para os adeptos da corrente não interpretativa, os juízes podem invocar
e aplicar valores e princípios substantivos, como princípio de liberdade e justiça, contra atos de responsabilidade do Poder Legislativo que não estejam em conformidade com o projeto da Constituição. No Brasil, partimos do princípio de que as normas constitucionais como um todo admitem interpretação. A hermenêutica constitucional, como ciência da interpretação, põe aos juízes e aos demais intérpretes uma gama de métodos e regras para estes regras para que estes encontrem, utilizando de via que julgarem mais adequada a norma que entender aplicável ao caso concreto. Todavia, convém destacar que não existe relação hierárquica fixa entre os diversos critérios de interpretação da Constituição, pois todos os métodos conhecidos conduzem sempre a um resultado possível, nunca a um resultado que seja o unicamente correto. Essa pluralidade de métodos se converte em veículos da liberdade do juiz, mas essa liberdade é objetivamente vinculada, pois não pode o intérprete, a partir de resultados pré-concebidos e, na tentativa de legitimá-los, moldar a norma aos seus preconceitos mediante a utilização de um falso argumento. Certo? Interessante. Agora, vamos para iniciar sobre os princípios de interpretação da Constituição. O ponto de partida do hermeneuta são os princípios de interpretação constitucionais, assim entendidos como um conjunto de normas que espelham a ideologia da Constituição, seus postulados básicos e seus fins. Como os princípios constitucionais agem direta e indiretamente sobre o ordenamento constitucional, tem-se como consequência que os princípios possuem ação imediata no ordenamento constitucional, por servir de critério de interpretação e integração dos preceitos constitucionais, porque dão coerência geral ao sistema. Na interpretação da Constituição, os princípios são considerados normas constitucionais dotadas de eficácia. Certo? Passemos agora a analisar os principais princípios interpretativos da Constituição a partir dos ensinamentos de Canotilho e Conrad Hess. Conrad Hess. Então, vamos lá. Princípio da unidade da Constituição. O princípio da unidade, como sugere a própria expressão, orienta que as normas constitucionais devem ser vistas não como normas isoladas, mas como preceitos integrados num sistema unitário de regras e princípios institutivos na Constituição. Decorrente da interpretação sistemática, o princípio da unidade é considerado o mais relevante princípio da hermenêutica constitucional, pois é o que apresenta a maior abrangência. Por essa perspectiva, a lei maior deve ser interpretada como um todo, como um conjunto, de forma a evitar contradições, antinomias, antagonismos entre as suas normas e, sobretudo, entre os próprios princípios jurídico-políticos. A hermenêutica constitucional deve partir do pressuposto de que todas as normas da Constituição possuem igual dignidade jurídica, não havendo em falar em hierarquia entre seus dispositivos. Dessa feita, há na hierarquia entre normas originais e normas derivadas. Não há hierarquia entre as normas materialmente constitucionais e normas apenas formalmente constitucionais. Eis a razão por que não se admite no Brasil o controle de constitucionalidade de normas constitucionais originárias. Em resumo, o princípio da unidade da Constituição nos possibilita chegar a pelo menos 3 conclusões.
Não há hierarquia entre as normas constitucionais. Uma norma constitucional completa a outra. Não existe contradição entre as normas constitucionais. Então, o princípio da unidade realmente é um princípio que ele faz realmente tem essa perspectiva de abrangência maior na Constituição, certo? Vamos agora para o princípio da concordância prática ou da harmonização. O princípio da concordância prática, também conhecido como o princípio da harmonização, está correlacionado ao princípio da unidade da Constituição, pois consiste numa recomendação de que o aplicador das normas constitucionais, numa situação de concorrência entre bens constitucionalmente protegidos, adota a solução que otimize a realização de todos eles, sem para tal acarretar a negação de algum. Então, os princípios ficam preservados, né? Aquilo que a gente já tem mais ou menos assim um embrião de conhecimento. Na lição de Canutilho, o princípio da concordância prática impõe a coordenação e a combinação dos bens jurídicos em conflito ou em concorrência, de forma a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros, já que não há hierarquia entre as normas constitucionais. O princípio da concordância prática orienta o hermeneuta a agir diante de uma colisão entre valores constitucionais para que nenhum desses valores seja prejudicado. Assim, a interpretação das normas constitucionais deve permitir a harmonização de todos os dispositivos, de forma a buscar a interpretação que não sacrifique inteiramente um deles, antes os harmonizem, certo? Vale dizer, conforme assentado pelo STF, que havendo confronto entre normas constitucionais originárias, a solução do caso concreto não pode ser encontrada no âmbito do controle de constitucionalidade. Não há normas constitucionais originárias inconstitucionais, mas pode ser dada por critérios hermenêuticos, inclusive pela ponderação de valores. Princípio da correção funcional, ou conformidade funcional, ou exatidão funcional, ou ainda justeza. Eu conheci por esse de justeza, né? Princípio da justeza, então, pode ser princípio da correção funcional, conformidade funcional e exatidão. Então, correção, conformidade, exatidão ou justeza. Então, na hora que a gente encontrar falando sobre o princípio da correção funcional, o princípio da justeza, interessante. Se eu encontrasse hoje o princípio da correção, eu não ia saber qual era, mas olha isso. Bom, então o princípio da correção funcional também tem base no princípio da unidade da Constituição. Busca impedir, em sede de concretização da Constituição, a alteração da repartição de funções constitucionais estabelecidas. O órgão encarregado da interpretação da norma não pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema organizacional constitucional estabelecido, tá? Então, na hora que a gente vê um princípio que fala sobre correção, conformidade, exatidão ou justeza, exatamente esse princípio ele vai trabalhar mais na questão do esquema organizacional funcional. Ok. Dito de outra forma, vamos ver. O princípio da conformidade funcional define que as normas constitucionais devem ser interpretadas de modo a respeitar a organização político-funcional estabelecida pelo Constituinte. Tudo tem que ficar no seu lugar, né? Ninguém tirar, fazer desorganizar. O hermeneuta deve preservar o esquema organizatório funcional fixado na lei maior, como é o caso da separação dos poderes, cuja observância é consubstancial à própria ideia de Estado de Direito. Vê-se que a aplicação desse princípio tem particular relevo no controle da constitucionalidade das leis e das relações que, em torno dele,
se estabelecem entre o legislador e os tribunais. Pois é, na verdade, uma metanorma. Nesse diapasão, não pode o judiciário assumir papel de legislador positivo quando de sua atuação. Ok? Então tem que deixar tudo no lugar como está. Esse é o princípio da correção funcional, da justeza funcional. Não pode perturbar, né, a interpretação. O intérprete não pode perturbar o esquema organizacional já constituído, estabelecido. Tá? Ok. Vamos para o princípio do efeito integrador. Corolário do princípio da unidade. E oriundo da interpretação sistemática, estabelece que, na interpretação das normas, para resolução dos problemas jurídico-constitucionais, o intérprete deve levar em conta a relação Estado-sociedade, a fim de dar primazia aos critérios favorecedores da integração política e social, bem como o reforço da unidade política. Certo? Então tá, integrador. Então ele integra política e social, né? Então, vamos lá. Princípio da forma normativa da Constituição. Por isso que eu li Conrad Hess lá em cima estava com H, é com K. Conrad Hess, não, Conrad Hess, estava errado lá. Bom, o princípio da força normativa da Constituição, na lição de Conrad Hess, assevera que os aplicadores da Constituição, na solução dos problemas jurídico-constitucionais, devem dar preferência àqueles pontos de vista que se ajustam historicamente ao sentido das normas constitucionais, para lhe conferir maior eficácia. Certo? A Constituição expressa os valores da sociedade no momento de sua criação. Dessa forma, detém certa vontade, tal qual uma entidade viva, razão porque a interpretação de seus dispositivos deve ser orientada por tal vontade, materializando uma solução para os conflitos jurídicos que reafirma a Constituição como fonte normativa de todo ordenamento. O intérprete, por força do princípio da força normativa da Constituição, deve dar à Constituição a máxima aplicabilidade possível, deve garantir a sua permanência e eficácia no ordenamento jurídico. Próximo princípio, princípio da máxima efetividade ou interpretação efetiva. O princípio da máxima efetividade decorre do princípio da força normativa. Orienta os intérpretes da Constituição a buscar em maior proximidade possível do texto da lei maior, sem alterar-lhe o sentido ou conteúdo. Embora aplique-se a todas e quaisquer normas constitucionais, o princípio da máxima efetividade é hoje, sobretudo, invocado no âmbito dos direitos fundamentais, por possuir normas abertas, o que impulsiona interpretações expansivas. O intérprete, ao buscar a solução de conflitos entre direitos fundamentais, não pode, ao assegurar direitos a um titular, sacrificar o direito de outro, devendo antes conciliar, quando em estado de conflito, quaisquer bens ou valores protegidos pela Constituição. Então, princípio da máxima efetividade, eficiência e interpretação efetiva. Princípio da interpretação conforme a Constituição. O princípio da interpretação conforme a Constituição é muito utilizado em sede de controle da constitucionalidade, de maneira que tanto pode ser considerado um princípio interpretativo quanto técnica de controle de constitucionalidade. Segundo esse princípio, os aplicadores da Constituição, em face de normas infraconstitucionais de múltiplo significado, escolhem um sentido que as tornem constitucionais
e não aquele que resulte na declaração de inconstitucionalidade. Nesse diapasão, quando uma norma infraconstitucional contar com mais de uma interpretação possível, uma, no mínimo, pela constitucionalidade e outras pela inconstitucionalidade. Adota-se a técnica da interpretação, conforme a Constituição, para, sem redução do texto, escolher aquele ou aquela que melhor se conforme à Constituição, afastando-se, consequentemente, as demais. Nenhuma lei será declarada inconstitucional quando comportar a interpretação em harmonia com a Constituição e, ao ser assim interpretada, conserva seu sentido ou significado. O hermeneuta, quando da utilização da interpretação conforme a Constituição, não pode ignorar e contrariar a literalidade do texto da norma interpretada, para obter concordância com a Constituição. A interpretação conforme a Constituição só poderá ser utilizada se houver mais de uma possibilidade interpretativa, de forma a apontar qual delas está de acordo com a lei suprema. Dessa forma, se a lei for inequivocamente contrária à lei, deve ser declarada inconstitucional. Tá bom? Vamos ver aqui. Prezado leitor, as bancas examinadoras costumam cobrar a diferença entre interpretação conforme a Constituição e a declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, já que, como fora dito, a interpretação conforme é também técnica de controle de constitucionalidade. Em nossa aula sobre controle de constitucionalidade, trataremos melhor do assunto, mas aqui podemos adiantar o essencial. A interpretação conforme é aplicada apenas quando a norma questionada é polissêmica, quando admite uma pluralidade de interpretações. O propósito é o de manter a validade da lei a partir da eliminação das interpretações que contrariam a Constituição. Note, a lei é declarada constitucional. Por outro lado, a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto é utilizada para afastar determinadas hipóteses de aplicação ou de incidência da lei, mas sem alterar-lhe a redação. Do ponto de vista, não se afasta meramente um sentido interpretativo, mas uma situação em que, em tese, a norma se aplicaria. A lei é declarada inconstitucional, embora continue válida, quando aplicada em outras hipóteses, certo? Podemos ilustrar com duas decisões do STF, tá? A de 4.277. O STF reconheceu as uniões homoafetivas como entidades familiares e excluiu do artigo 1723 do Código Civil qualquer interpretação que pudesse impedir o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. Tem-se aqui a interpretação conforme a Constituição. Tá? Teve outra ADI, a de 1946, o STF declarou inconstitucionalidade parcial, sem redução do texto, no artigo 14 da Emenda Constitucional 20 de 98, para impedir que o teto dos benefícios previdenciários indicasse sobre o salário de maternidade, tá? Incidisse sobre o salário de maternidade, conforme preceitua o artigo 7, inciso 18 da Constituição. Aqui foi declarada a inconstitucionalidade da incidência do teto, tá? Sobre o salário da maternidade. Então, tem a declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto. Pronto, o texto continua lá, mas esse artigo do texto ele é inconstitucional e, no caso de salário de maternidade, não pode incidir o teto do INSS. Tá?
Aproveitamos a oportunidade para treinar. Vamos ver. Bom, o Supremo Tribunal Federal, diante da possibilidade de duas ou mais interpretações razoáveis sobre o artigo 1723 do Código Civil, que trata sobre a união estável entre homens e mulheres, reconheceu a união homoafetiva como família. Nesse caso, é correto afirmar que a técnica de interpretação utilizada foi mutação. Vamos ver se tem mutação aqui? A interpretação conforme, não é mutação. Interpretação conforme, sim, interpretação conforme a Constituição, acabamos de ler. Mas, enfim, vamos ver o comentário. Como acabamos de citar, muito obrigada, né? Interpretação conforme, para afastar a incidência de qualquer interpretação que pudesse ensejar. Então, interpretação conforme, que eu estou confundido com a mutação constitucional formal, não. É que não existe essa Constituição formal. Então, essa interpretação conforme, vamos guardar, vamos deixar para chegar nesse momento aí a gente melhorar aqui o raciocínio. Princípio da proporcionalidade ou razoabilidade é um princípio também importante, pelo que eu estou vendo aqui, né? É porque ele também é importante, pelo menos para os meus estudos, né? Estou estudando para procuradoria, então esse é importante. Vamos ver, princípio da proporcionalidade ou razoabilidade. O princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade tem base na teoria de Karl Lorenz, para o qual a razoabilidade consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das ideias de justiça e equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso. Precede e condiciona a aplicação da lei, inclusive a Constituição, de forma a aplicar ao caso concreto a decisão mais justa e equilibrada. Muito utilizado na solução de conflitos entre direitos fundamentais, o princípio da razoabilidade está restrito à observância de 3 elementos: a necessidade, a adequação e proporcionalidade em sentido estrito, né? A relativização dos direitos fundamentais requer máxima efetividade e a mínima restrição. Assim, a análise de um caso concreto definirá o meio escolhido para se chegar a um resultado, de forma a permitir a ponderação de bens jurídicos envolvidos para indicar qual será relativizado e qual será aplicado. Tá? Princípio da supremacia da Constituição. O princípio da supremacia da Constituição garante o reconhecimento do texto constitucional como norma hierarquicamente superior sobre todas as demais normas jurídicas. Sendo assim, toda a interpretação jurídica deve iniciar pela Constituição, pois constitui o fundamento de validade de todo ordenamento jurídico. Agora vamos para o princípio da presunção da constitucionalidade das leis. Esse princípio da presunção de constitucionalidade das leis assegura o trabalho do legislador e a separação dos poderes. Tendo a lei sido promulgada e publicada, o intérprete deverá tentar extrair, sempre que possível, a sua validade, só declarando a sua inconstitucionalidade quando esta for flagrante e incontestável. A declaração de inconstitucionalidade sempre é medida excepcionalmente adotada, porque implica restrição ao exercício de atividade legítima de outro poder. No plano da hermenêutica constitucional, a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos que integram o ordenamento jurídico orienta que se conceda preferência na hipótese de múltiplos significados, ao que apresente maior conformidade com a Constituição Federal. Tá? Assim, não sendo flagrante a inconstitucionalidade e havendo interpretação razoável que permita
considerar a norma compatível com a Constituição, a lei não deve ser declarada inconstitucional. Deve o intérprete atentar para as diversas possibilidades de interpretação da norma, procurando extrair-lhe o sentido que a coloque em harmonia com o texto constitucional, a fim de que seja mantida no ordenamento jurídico. Muito bom. Então, aqui finalizamos, pessoal, o estudo dos princípios, tá? Na hermenêutica constitucional, tá bom? E agora vamos para o método de interpretação, mas eu vou colocar o método de interpretação em outro vídeo, tá? Porque esse vídeo já tem mais uns 30 minutos. Acho que vamos tentar fazer vídeos de 30 minutos, tá bom? Então, vou fechar esse vídeo e volto com o vídeo da método de interpretação da Constituição, tá bom? Tchau, deixa seu comentário, compartilhe o vídeo e deixa seu like. Se inscreve no canal.